revendedor de autopeças chegou para um dos parceiros dele de revenda e disse assim, ó, acabou a vela de automóvel. A vela é aquela pecinha que faz com que o seu carro pegue, vire. Sem ela, você não consegue fazer a combustão. E aí começaram a pensar, o que nós vamos fazer? Acabou o carro. E obviamente isso é apenas uma ilustração, né? Porque nós temos hoje carros elétricos que já não usam mais vela, mas existem outros mecanismos para fazer esse carro funcionar. Mas houve um pânico terrível naquele momento por conta disso, porque algo essencial para que o automóvel se movesse, mas que todas as outras coisas estivessem no lugar, uma pecinha pequenininha, não estando no lugar, se ela não estiver boa, aquele automóvel não vira. O amor próprio é a vela dos seus sentimentos. O que faz você virar amanhã, depois das suas 8 horas ou 9 horas dormida, tem gente que dorme mais, outros dormem menos, é o seu amor próprio. Algumas vezes nós confundimos com mau humor. Quando dormimos pouco ou mal, por qualquer razão, nós disfarçamos o nosso rosto com uma boa água gelada no corpo, um bom café, mas logo, quando vamos ter a nossa primeira relação de convivência com alguém, percebemos que estamos de mau humor. Confundimos também a falta de amor próprio com um dia péssimo, como se tudo estivesse conspirando para que tudo desse errado. E começamos de uma maneira muito mística, até o dia dizendo, não, hoje o Senhor vai me dar a vitória. Quando na verdade, você já saiu de casa derrotado com você mesmo. Dizem por aí, e é uma frase que eu não gosto, mas eu preciso repeti-la, mas eu não gosto. Mas eu vou repetir, embora eu não goste, que o maior inimigo do homem é ele mesmo. Contraria o que os irmãos acabaram de contar. Aquilo que os irmãos acabaram de cantar, diz que o Espírito Santo move em você. Consegue entender que não cabe? Onda de azar, mal olhado, encosto, não cabe. Isso não cabe em você. Mandinga, macumba, isso não cabe na tua vida. Nenhuma maldição há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não cabe. Isso não pode ser o fator gerador do seu mal-estar, do seu mau humor. Então pode ser a falta de amor próprio. E considerando isso, que afirmamos pela manhã e agora à noite nós vamos falar sobre 2 outros sinais da falta do amor próprio. Quero apenas repetir os 2 primeiros, os textos bíblicos já foram lidos, e nós vamos ler 2 outros textos bíblicos para os outros 2 sinais da noite. Então pela manhã nós falamos sobre a autoimagem negativa. Certamente você compreendeu o que eu quis ensinar pela manhã, e de uma forma muito resumida, você vai fazer alguma coisa, você mesmo diz, não vai dar certo. Isso não é pessimismo, isso é falta de amor próprio. A autoimagem negativa, você só pensa o que é ruim. E sempre associando as pessoas, sempre querendo terceirizar a motivação do que está dando errado na tua vida. Você nunca quer assumir que falta em você amor próprio. Lembra da vela para o carro? Você dá a partida e não vai. O que faz você levantar amanhã, independente das circunstâncias, é o quanto você ama você, a sua própria vida. Mas também afirmamos pela manhã as dificuldades, obrigado amado, as dificuldades de
estabelecermos o quê? Limite. Deus deu limite a Adão, desde o início. O paraíso não era o mundo todo, não. Era um pedaço da criação. O paraíso, onde Adão e Eva estavam, era um pedacinho do resto do universo que Deus havia criado para Adão. Então, desde o início, Deus deu limite a Adão. Rompeu-se o limite por conta do pecado. E rompido o limite, nós precisamos restabelecer o limite. E o limite é bom. Limite é diferente de medo. Ansiedade é o medo exagerado. E muitas vezes nós conseguimos lidar com o medo com mais facilidade do que com a falta do amor próprio. Eu não gosto de subir escadas. Eu tenho medo de altura. Mas não significa que eu não me ame. Mas muitas vezes eu percebo que tem gente que não sobe as escadas da vida porque não se amam. Não consegue terminar um 2º grau da vida, por exemplo, uma faculdade, porque não se ama. Não consegue se colocar no mercado de trabalho porque não se ama. Não consegue ter boa relação com as pessoas porque não se ama. Para você conviver com alguém, até com um cachorro, você tem que amar a si mesmo. Então a falta de amor próprio atrapalha muito a vida do ser humano. Então estabeleça limites. Se você não sabe, comece com limites pequenos. Depois, aumente os seus limites. Eu acho que eu já confessei isso aos irmãos, que todos os anos, quando vai chegando dezembro, eu lembro que eu tenho que fazer o quê? Me preparar para São Silvestre. Lembram disso? Lembra, pastor Luiz? Eu já acho que já falei isso várias vezes. Falei, olha, esse ano mais uma vez. Aí eu estava deitado na parte da tarde, falei assim, eu vou me inscrever para São Silvestre. Mas eu não estou preparado fisicamente, preciso fazer uma cirurgia de hérnia inguinal, tenho uma série de morbidades que não é somente não fazer exercício, existe toda uma preparação, a extensão, a subida da ladeira, porque eu já fiz a análise da corrida. Olha, eu vou correr a tantos quilômetros, até tantos quilômetros. Eu vou andar, na verdade, até tantos quilômetros. Depois ainda vou correr um pouquinho. Mas na subida da Brigadeiro, eu não posso correr. Eu não posso correr, porque senão eu não vou chegar. Então você faz o quê? Um planejamento. Limite também é bom, porque dá a você condições de fazer um planejamento para a sua vida. Entenderam? Eu estava tomando café num determinado lugar e 2 professoras da FAETEC, concluindo o mestrado, uma disse para a outra assim, eu não sei o que eu vou fazer com o meu doutorado. E eu fiquei imaginando, porque é muito complicado você fazer uma graduação, depois fazer uma pós-graduação, depois fazer um mestrado e concluir o doutorado. E eu não contive. Eu simplesmente disse para a pessoa assim, nunca havia visto essa pessoa, falei, só não desista. Não deixa ninguém colocar o limite na tua vida. Não deixe nada colocar limite na tua vida. Você que tem que prevalecer diante dos seus limites. Mas coloque limite. Porque sem limite, muitas outras pessoas farão isso por você. E aí eu conceituei 2 palavras pela manhã que eu quero repetir aqui à noite. A primeira é alguém que manipula isso, então é o manipulador. E também, na mão invertida, aquele que recebe a manipulação é o quê? O manipulado. É muito ruim vocês viverem manipulados. É diferente de enganado. É diferente. Mas é frustrante quando você percebe que tudo aconteceu porque alguém estava ali, empurrando, tirando,
colocando de novo. E a outra palavra é influenciador. Isso é bom. Eu preciso ser um bom influenciador. O cristianismo me tornou um discípulo de Jesus e agora eu preciso fazer o quê? Discípulos. Preciso mostrar para as pessoas, que é o que nós lemos lá no livro de Filipenses. Eu tenho um alvo, eu tenho uma vocação. Eu não confundo e nem abro mão do meu alvo. Meu alvo é Cristo. A minha vocação, independente de qualquer outra coisa, eu sou de Cristo. E o propósito é me tornar cada vez mais semelhante a este Cristo. Amém, queridos? Compreenderam? De verdade? A falta de amor próprio indica que o valor que você tem é menor do que o valor que te deram. Aprenda uma coisa, quando nós valorizamos e cultivamos essa intenção de dar valor à coisa, isso é saudável. A sociedade atual, muitas pessoas lutam por falta desse valor. E começaram de uma maneira muito distinta a pressionar de forma constante para que você seja inserido em grupos que te dão valor. A valorização pessoal não é por aparência, não é pela roupa, pelo relógio, pelo carro ou pela conta bancária. Pode ter certeza que essas coisas são as que mais te atrapalham a amar a si mesmo. Mas quando o revendedor afirmou que faltou a vela, aquele objeto necessário para o carro andar, e eu aqui estou afirmando que falta muitas vezes em mim e em você o amor próprio, é porque nós não conseguimos andar em determinadas áreas da nossa vida. Para superar isso e apresentarmos um padrão positivo, eu vou repetir essa frase, um padrão positivo, aonde eu possa acumular pontos e energia, para que nesta lista de coisas, elas sejam realmente significativas na minha vida, eu preciso estabelecer uma regra. E qual é essa regra? Aqui está a regra. Por favor, abra a sua Bíblia. Em Romanos 2, de 1 a 4. Romanos 2, de 1 a 4. Por isso você é indesculpável quando julga os outros. Por isso nós não temos desculpa quando nós julgamos os outros. Estamos falando de amor próprio. Não importa quem você é, pois naquilo que julga o outro, você está condenando a si mesmo. Porque pratica as mesmas coisas que condena. Não é muito fácil você se colocar como juiz. Mas como eu afirmei, se nós não temos condições de estabelecer um critério para crítica, não devemos criticar. E sempre quando colocamos esse critério, a régua lá em cima, lembra que você tem que estar com um padrão lá em cima. Esse é um sinal que muitas vezes você tenta esticar a crítica do próximo e diminuir a cobrança sua, ou seja, torna-se moralista. A pessoa que exige muito dos outros para que elas se tornem mais santas, mais parecidas com Jesus, menos erros, e quando na verdade elas mesmas não conseguem viver uma vida de santidade. Pode levar o tempo que for, mais cedo ou mais tarde as pessoas vão ver que você está mentindo para você mesmo.
pode ser até que você passe a vida inteira mentindo para você mesmo. Pode ser que esta culpa nunca alguém veja, mas a expectativa que você gerou no outro, quando você julgou o outro, é a mesma expectativa que Jesus disse assim: da maneira como você julga, você será julgado. A falta de autocrítica é sinônimo de falta de amor. Você olhar para você e falar assim: eu sou ridículo com essa atitude. Isso é falta de amor próprio. Quando você não consegue ver o erro em você e só enxergar o erro nos outros, isso é falta de amor próprio. Falta de autocrítica. Auto quer dizer pessoal. Quando você menosprezar, dá menos valor ao sentimento alheio. Isso quer dizer, você ignora o sentimento dos outros, não tem responsabilidade sentimental. Fala o que quer, a hora que quer. Sabe aquela frase? Não leva o desaforo para onde? Para casa. Isso é falta de amor próprio. É falta de autocrítica. Não é só falta de educação e de respeito. Isso significa que muita coisa depende mais do outro do que de você. Quando no cristianismo, a previsão de Cristo é o inverso. Quem quer ser grande, que seja o quê? Pequeno. Quem quer ser o primeiro, que aqui seja o último. Quer ser sábio? Não fala. Ouça mais. Parece um paradoxo, mas nós deveríamos aprender com isso. É mais inteligente, mais saudável, é mais robusto. Olha o próximo versículo, 2. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam o quê? Traz coisas. O juízo de quem? De Deus. Não sou eu que sou o juiz. Para ser juiz, você sabe que você tem que estudar. E tem que estudar muito, tem concurso. Tem algumas pessoas que passam a vida inteira prestando concurso. Ou para a EMERGE, que é a Escola de Magistratura do Estado do Rio de Janeiro, ou para qualquer outro tribunal. Passa a vida inteira estudando. É um bom profissional do direito, mas não é juiz, porque para ser juiz tem que ter uma capacidade especial. Pode levantar e pegar, varão. Daqui a pouco chega aqui no púlpito. Então não queira uma responsabilidade especial se você não for o quê? Especial. Eu não quero essa responsabilidade para mim. Quando algumas vezes no ministério eu tive a necessidade de julgar alguma coisa, eu preferi amar. Amar é mais fácil do que julgar. Eu preferi perdoar do que julgar. Eu preferi dizer para Deus assim: Senhor, estão nas tuas mãos, do que eu querer resolver com as minhas. Todas as vezes que eu fiz menção no meu coração em trazer um juízo, eu vi que eu estava sendo preconceituoso, eu estava sendo mau, eu estava sendo pecador, mais do que eles. É isso que Paulo está dizendo. Tudo que quereis que os homens vos façam, façais vós primeiro a eles. E se a justiça de vocês for igual a desses homens, vocês são piores do que eles. Olha que coisa terrível. Que justiça é essa? Uma que me faz dormir em paz. Essa eu não abro mão. Eu deito e durmo, meu irmão. Mesmo com dor de barriga. Eu passei essas 2 noites para trás com muita dor de barriga. Então, é muito difícil dormir enjoado e com dor de barriga. Mas eu deito em paz e me levanto em paz,
porque eu sei que em paz eu estou com o Senhor. Isso é um estado de consciência, acima de tudo, porque eu me amo. Eu separei uma figurinha aqui, eu não passei para a Cris, mas eu vou tentar abrir aqui no celular, e vou ler algumas coisas que eu acho interessante nessa figurinha. Deixa eu só achá-la. Se eu não achar, depois eu passo para vocês. Versículo 3. Eu comecei a procurar aqui e vi outra coisa que me distraiu. E você que condena os que praticam tais coisas, mas faz o mesmo que eles fazem, pensa que conseguirá se livrar do juízo de Deus? Por último. Ou será que você despreza a riqueza da bondade? Olha só como ele é muito próprio em qualidades de pessoas que se amam. Que é contrário às pessoas que não têm amor próprio. E por ela não ter a autocrítica, ela não consegue identificar isso. Olha, ou será que vocês desprezam a riqueza de quê? Da bondade, da tolerância, da paciência de quem? De Deus. Características essas que quando você recebeu Jesus Cristo, através do Espírito Santo, você adquiriu através da fé. Você está compreendendo, querido? Você tem sido bondoso? Você tem sido tolerante? Qual é o teu nível de resistência em relação às pessoas que são chatas? No trabalho, em casa, seu vizinho, na sua convivência diária. Qual o nível de tolerância com as pessoas que te incomodam, porque têm hábitos e costumes diferentes? É muito comum nós perdermos a paciência muito rápido. E alguém levanta a mão e diz assim: pastor, eu tenho pavio curto. Então aumente seu pavio, meu irmão. Tira a vela, sabe que a vela é feita com pavio no centro, e é o pavio que queima. A vela vai derretendo, vai umidificando ali o pavio vai queimando. É o que vai dando combustão. Então, se não tem pavio, por mais que eu coloque fogo, não vai acender. Vai derreter, mas não acende. E vós sois o quê? A luz tem que estar acesa. A sua vida tem que estar acesa. A falta de autocrítica é a hora quando você está apagado. Um borrão, sabe o que é um borrão? Sujando tudo por onde você passa, com as suas atitudes, seu comportamento, com as palavras que saem da sua boca, com os pensamentos que estão na sua cabeça. Você vai saindo e sujando tudo e não acende ninguém. Bom seria que você pudesse fechar os olhos e entender isso. O que brilha em você vem de Jesus. Mas quando você não consegue identificar isso, você apaga o brilho de Jesus. A sua carne, a massa, impede o brilho de Jesus. Então precisa tirar a carne. Precisa tirar essa massa. E isso não tem ninguém para fazer. Isso quem faz é você. Pastor, o senhor pode me ajudar? Posso, eu estou te ajudando. Os pastores te ajudam falando do amor de Jesus. A escola bíblica te ajuda te dando ensinamento. Mas você precisa fazer. É você que vai proporcionar ao Espírito Santo a liberdade que você quer, para que Ele faça o que tem que fazer em você. Lembra do que você cantou? Quero que valorize o que você tem. Se você acha que não tem nada, peça a Deus que Deus vai te dar. Acha que não tem paciência? Peça a Deus, Deus vai te dar. Acha que não tem tolerância? Peça a Deus. Longanimidade? Peça a Deus. Amor? Peça a Deus. Sabedoria? Peça a Deus. Deus vai te dar. Mas é necessário você fazer.
Eu costumo lembrar que meu pai dizia que tem gente na igreja que quer ir para o céu de carrinho de mão. Quando eu era pequeno, eu ria quando ele falava isso. Velho Cruz. Ele falava: meu filho, tem muita gente na igreja que quer ir para o céu carregado no carrinho de mão. Ele vem, senta, espera o outro irmão carregar e empurrar. É isso aí. Depois dos meus 33 anos de ministério pastoral e não sei quantos de igreja, praticamente 53, graças a Deus o Senhor me levou para a igreja desde que eu nasci, desde o bebezinho. Eu chego à conclusão que é uma verdade. Tem muita gente que não consegue olhar e ver que ele está num carrinho de mão. Se não tiver ninguém para empurrar, ele não sai do lugar. Tem muita gente, criança na fé, bebê na fé, que não consegue andar, não consegue falar, está tomando leitinho, passa a vida inteira, mas ele não consegue ver que isso só depende dele, só depende de você mudar isso. Quero terminar, queridos. Ainda é sinônimo de falta de amor próprio. Quarto e último sinal: busca de validação externa. Vivemos constantemente em busca de que alguém diga assim: como foi bom estar com você. Dependemos dos elogios, dependemos da opinião dos outros. Como você está bonito. E o contrário nós não aceitamos. Quando alguém diz: olha, você não foi tão feliz no que você falou, nós não aceitamos. Quando ouvimos comentário desta natureza: você não está tão bonito quanto você acha, desce do palco, nós não aceitamos. Quando não valorizam o que nós fazemos, logo ficamos chateados, inseguros e buscamos um lugar onde as pessoas aceitem aquilo que nós estamos fazendo. Nos tornamos indispensáveis não pelo resultado, porque o resultado é para mim, mas naquilo que cultivamos. O potencial de cada um é visto naquilo que ele cultiva, de maneira saudável. Isso sim é que valida as suas ações. É isso que valoriza a sua opinião, o seu sentimento. É isso que valoriza o que você faz para o outro. Essa semana que passou, alguém disse assim: pastor, eu estou cansado de fazer uma coisa boa para uma pessoa que está morando lá em casa. Eu falei: então para. Mas é minha mãe. Eu falei: fala para ela. Compra um papelão para ela, uma marmita de alumínio, na Central do Brasil vende, ali atrás da rodoviária, uma garrafinha de água, e um cobertor, aquele cobertor que solta a bolinha, dá na mão dela e bota ela para morar na rua. E a pessoa: pastor, mas que isso? Eu falei: mas é o que você está fazendo com ela. É esse sentimento quando você chega em casa, emburrado, porque está estressado com a sua mãe, que você passa para ela, que você quer que ela vá o quê? Embora. Essa pessoa chorou. Falou: pastor, aquilo ficou muito marcante no meu coração. Foi muito pesado o que o senhor falou. Eu falei: mudou? Qual foi a última vez que você passeou com a sua mãe? Minha mãe não sai de casa. Não sai porque você não leva. E continuamos por mais 40 minutos aproximadamente, uma conversa nessa direção, muito dura. Sabe por quê? Porque quem não tem mãe aqui gostaria de ter. Quem não tem mãe aqui gostaria que ela tivesse presente. Quem perdeu já a sua mãe sabe o quanto que ela faz falta. E os quantos
dos dias que você pôde estar com ela, que você não fez nada por ela. E aí levamos para o túmulo uma culpa que passamos o resto da vida culpando a nós mesmos por coisas que poderíamos ter feito enquanto estava vivo. Sabe o que acontece? Você começa a ficar doente emocionalmente, porque não falaram para você o que você deveria ouvir. Esse é o grande problema. As pessoas, quando elas não conseguem valorizar aquilo que elas fazem, elas menosprezam aquilo que as pessoas fizeram por ela. E aí, a falta de amor próprio faz com que elas se manifestem como pessoas indiferentes, duras. Eu conheci uma pessoa que estava há mais de 50 anos sem ver o pai. E quando ele teve a oportunidade, depois da sua conversão, ele falou: pastor, eu preciso ir ver o meu pai. E ele foi ver o seu pai. Seu pai já velho, cego, já não lembrava mais do filho. O abraçou e disse: meu filho, quanto tempo levou eu todo dia pedindo a Deus para que você voltasse, para que eu lhe pudesse dar um abraço. O nome desse irmão é irmão José Herculano, esposo da irmã Leia, foi minha ovelha lá de Petrópolis, pai do irmão Alexandre e do irmão Sérgio. O irmão José Herculano, quando se converteu, ele foi lá depois de 50 e poucos anos buscar ter uma convivência com o pai. O pai já não sabia mais quem era, mas o pai nunca esquece do filho. O filho pode esquecer do pai, mas o pai nunca esquece do filho. Nós temos que validar as nossas ações enquanto as pessoas estão perto da gente. Nós devemos honrar os amigos quando eles estão perto da gente. Nós devemos amar os nossos filhos, amar as nossas esposas, amar a nossa coisa, aquilo que nós chamamos de nosso, enquanto podemos amar. Esta é a maior validação, quando as pessoas veem que você tem paixão por aquilo que está nas suas mãos. Porque tudo isso um dia Deus vai cobrar de você. Se você faz sem paixão, que valor tem? Qual o valor que tem? Por isso, quando você torna amável o que não é amável, quando você torna tolerável o que é intolerável, quando você torna gostoso o que não é gostoso, você está validando. Você está dizendo para as pessoas: eu tenho o amor de Cristo em minha vida. Feche os seus olhos. De forma adequada, o Senhor Jesus Cristo transforma. E pode ser que hoje o que você precisa é o amor de Deus. Ele pode transformar esse sentimento que carregamos muitas vezes sem querer, peso. E eu quero lembrar você que é um peso morto. Isso não só atrasa você. Isso só dificulta o seu relacionamento com Deus. Então coloque na mão de Jesus. E como eu afirmei pela manhã, com muita alegria, Deus já te salvou, mas essa noite Ele quer curar você. E se caso houverem pessoas aqui que ainda não foram salvas, Deus quer te salvar, mas aproveita para Ele te curar também. Porque nós não podemos viver uma vida cristã doente. Nós não podemos viver uma vida emocional doente. E é o que eu ofereço para você essa noite. Não tenho nem ouro e nem prata. Bom seria se tivesse. Mas o que eu tenho, eu te dou. Você gostaria de receber isso? Coloque-se de pé em nome de Jesus. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe a cada um de vocês.
Deus abençoe. Querido Deus, Pai eterno, eles estão ouvindo o Senhor e abrindo o coração para o Senhor. Por isso, ó Deus, ainda que já tenhamos convicção de que somos salvos, nós também temos convicções que precisam ser mudadas. Nós temos convicções que precisam ser transformadas. E uma delas é que se nós não estivermos apaixonados pelo Senhor, muitas outras coisas não vão dar certo. Na área emocional, na área sentimental, na área financeira, na área espiritual, não vai dar certo. Se não estivermos com o Senhor no lugar certo, todas as outras coisas estarão no lugar errado. Abençoe, Senhor Deus, as nossas vidas, em nome de Jesus. Organize isso, por favor. Que a graça, a paz, o amor de Deus, o Pai, a comunhão e a consolação do Teu Santo Espírito se façam presente neste lugar hoje para todo sempre. Amém. Que Deus abençoe você. Pode tomar o seu lugar. Você que está nos visitando, volte mais vezes. E eu gostaria mais uma vez de fazer um apelo para que no dia 1º você venha na vigília e dia 9 venha no culto da ENAPEB. Nós estaremos aí no dia 1º com o primeiro culto de aniversário da igreja e no dia 9, no sábado seguinte, o segundo culto de aniversário da igreja. Traga seu visitante, participe conosco, abençoe, trazendo alguém para que seja abençoado em nome de Jesus. E assim encerramos mais um culto da Igreja Batista Central do Rio de Janeiro. Uma boa noite a todos.